A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar hoje uns estudos falando sobre a graça e a lei. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é dominado pela realidade da graça de Deus. Deus demonstrou em primeiro lugar a sua graça e posteriormente a lei. Ora, tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós podemos ler isso em Gálatas capítulo 3, versículo 8, quando o apóstolo escreve esta epístola. A nova aliança ela foi estabelecida em Cristo, o descendente. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalidada, de forma a abolir a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como lemos em João capítulo 1, versículo 17. Pois bem, meus queridos, o apóstolo Paulo nos apresenta a ordem natural dos eventos. Ele fala sobre a perdição e a salvação, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 46, fala assim: mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Não há como vir à existência homens espirituais sem antes existir homens naturais. Isto porque Adão é homem natural e Cristo, o último Adão, é homem espiritual. 1 Coríntios, no capítulo 15, 45, está escrito assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Por isso, os homens provenientes da semente corruptível de Adão são homens naturais, e os nascidos segundo a semente incorruptível, como podemos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Porque vocês foram gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então vamos fazer uma breve pausa aqui para entendermos o que significa esta semente. Porque a semente ela carrega um código genético. Por exemplo, se eu planto uma semente de milho, vai nascer o milho. Se eu planto uma semente de feijão, vai nascer feijão, porque a semente que eu estou plantando, ela vai germinar aquilo que o seu código genético está já definido na semente que irá produzir. Aqui o apóstolo está dizendo que nós somos homens que fomos gerados pelo Jesus Cristo com uma semente, a palavra de Deus lançada, nós ouvimos pela fé, nós acreditamos, e pela fé nós somos alcançados. É como Jesus fala na parábola do semeador. O semeador saiu para semear, e aquela semente que cai na beira da estrada são as pessoas que ouvem e não dão valor. Mas aquela pessoa que
recebe a palavra e guarda no coração e há uma transformação de vida, ali sim, a palavra do Evangelho que é pregada, que carrega a identidade de Cristo, gera na pessoa uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Somos informados por intermédio da palavra de Deus que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus por causa da queda de Adão. Todos os homens estão debaixo da condenação. Judeus e gregos, servos e livres, morais e amorais, religiosos e ateus, e assim com todos nós. Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao 18. Isso para que você possa meditar nesta palavra. E Romanos 5,18 fala assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então como Adão pecou, e isso aí gerou o pecado natural da criação, ou seja, o pecado que vem sobre todos nós. Todos os homens entraram pela porta larga através do nascimento de Adão e segue o caminho largo que conduz à perdição. Todos são vasos de desonra em Adão e foram preparados para a perdição. Todos nascidos de Adão são plantas que o Pai não plantou. Vamos ler alguns textos para que possamos entender um pouco isto. Vamos para Mateus, no capítulo 7, versículo 13. A palavra nos diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqui a palavra está nos alertando para que nós venhamos a nos esforçar em entrar por uma porta estreita. Essa porta estreita é o caminho da verdade. Jesus mesmo nos adverte que no mundo nós sempre teríamos aflições, mas uma coisa que nós devemos animar é que assim como ele venceu, ele também nos faz vencedor. Assim como ele venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, ele também nos dá esta condição de nos tornarmos vencedores com ele. Por isso que ele fala para nós entrar por essa porta estreita e abandonar a porta larga e espaçosa que conduz à perdição. Em Romanos, no capítulo 9, versículo 21 e 22, vem falando acerca dos vasos. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui. 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Aqui o apóstolo está dizendo que Deus ele é superior a tudo. E o próprio Jesus ele experimentou passar por diversas aflições e experimentar muitas provações, na verdade, quando ele foi levado para a cruz do Calvário para pagar a minha dívida e a sua dívida com morte e morte de cruz, com o derramar do seu sangue precioso. E Mateus, no capítulo 15, versículo 13, fala assim: mas ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Aqui ele está dizendo que o mal será arrancado. E aquela pessoa que não nascer de novo, que não tiver o arrependimento em seu coração, não se converter, não
buscar o reino dos céus e a sua justiça, não colocar as palavras de Jesus dentro de si, guardando os mandamentos de Cristo e viver aqueles mandamentos, este homem será considerado como uma planta que Deus não plantou, e ela será arrancada, extirpada. Mas olha só a graça salvadora. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, antes tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus disse todo aquele, engloba não somente o povo judeus e gregos, mas também todas as nações, todos os povos, todas as pessoas que, conhecendo a palavra, arrependendo-se, confessando, buscando uma mudança de vida, recebe a graça, recebe a vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer que o velho Adão, a velha natureza, em mim, em você, morra, desapareça, né? E através da palavra do Evangelho, quando nós ouvimos e acreditamos, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, esta palavra vai ser lançada dentro de nós como uma semente, a semente incorruptível de Cristo, a semente incorruptível do Senhor, e vai gerar em nós um homem e uma mulher espirituais. Por quê? Porque Jesus, Ele nos chama para que venhamos a viver desta forma, homens e mulheres espirituais. Porque se o primeiro Adão, a semente que foi criada semelhante a Deus, pecou, e depois disso ele começou a gerar homens e mulheres semelhantes a Deus, mas com pecado, Jesus veio como uma semente incorruptível, uma semente pura, espiritual, e veio para gerar também homens e mulheres espirituais. Se o primeiro Adão pecou, o segundo veio renascer, reafirmar, veio confirmar o plano de Deus, a continuação do plano de Deus, agora de maneira mais eficaz, de maneira mais poderosa, porque a palavra de Deus tem poder para vencer o mal. Amém? Em Cristo, Deus revela aos homens a sua maravilhosa graça. Todos os que estão mortos em delitos e pecados, ou seja, na condição de filhos da ira e da desobediência em Adão por intermédio da fé em Cristo, recebem o poder para serem feitos novas criaturas, novas pessoas, pessoas novas são feitos filhos de Deus. Em Cristo o homem é novamente gerado a receber de Deus um novo coração e um novo espírito, como nós lemos no Salmo 51:10, que nós recebemos um novo coração, recebemos um novo espírito para glorificar e exaltar Deus. A condenação deu-se em Adão, mas a salvação está em Cristo. O primeiro trouxe condenação, mas o último Adão, a redenção. Jesus Cristo é o nosso Redentor, e nós devemos olhar para Cristo e saber que Ele é quem traz a verdade, a vida e a paz. Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos, se você ficou até aqui, não deixe de compartilhar esse estudo. Isso aqui é apenas uma introdução. Nós vamos nos aprofundar para que a gente possa compreender a verdadeira graça salvadora de Deus
né? E entender por que todo o plano de Deus, desde o princípio até o fim. E a gente lendo apenas um versículo da Bíblia, se a gente se aprofundar, a gente consegue receber do Senhor a sua graça salvadora. Por isso, fica na paz, que Deus te abençoe, compartilhe. É importante demais que você deixe aí o joia, sabe? Porque isso vai impulsionar o algoritmo do canal aí, tá enviando para outras pessoas. Não se esqueça, todos os dias às 6h45 da manhã nós temos a oração falando com Deus, né? A oração da manhã falando com Deus. Se inscreva, toque no sino para que todo dia de manhã cedo você seja notificado e você esteja junto conosco, lendo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus em nossa vida. É uma bênção, por quê? Porque quando nós profetizamos a palavra de Deus, essa palavra ela não volta vazia. Deus tem uma aliança com todos nós. Deus tem uma aliança comigo, tem uma aliança com você. Agora, é necessário que eu ative a minha aliança com Deus. É necessário que você ative a sua aliança com Deus. Porque Deus ele tem aliança com todos nós. Quando ele enviou Jesus, quando ele deixou a palavra, então Deus tem uma aliança. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então isto é uma promessa de Deus. Se você clamar por ele, você vai obter a resposta dele. Amém? Meus queridos, fica na paz, que Deus abençoe você grandemente. Jesus Cristo ele está voltando, não sabemos o dia nem a hora, mas preparemos-nos, vamos estar nos preparando, meditando na palavra, estudando e vamos entender o que significa a lei de Deus e a graça salvadora de Jesus. Um beijo no teu coração, fica na paz, que Deus abençoe e até o próximo